É certo, é verdade que é um conceito vasto e mesmo assim eu acho que ainda as empresas estão por definir e encontrar ainda um pouco quais são os seus sítios, qual é que é seu lugar nessa vastidão da sustentabilidade. Não obstante, já há alguns enquadramentos nos quais se podem verificar que algumas empresas já encontraram o seu espaço. Por parte da Evolute, tal como eu já referi, nós queremos ser o one-stop shop da sustentabilidade, o que significa que queremos estar nas várias disciplinas da sustentabilidade. Neste momento já temos o nosso planeamento ao abrigo, digamos, de 3 grandes áreas, a parte dos painéis solares, também dos carregadores para veículos elétricos e da domótica que, enfim, de certa forma, as pessoas assustam um pouco, as pessoas têm consideram que é muito caro, sem saber muito bem porquê, e nós temos que desmistificar isso, democratizando o produto. Nessa perspectiva, e numa primeira fase, a nossa abordagem vai ser o desenvolvimento, a criação de uma rede de distribuidores e de instaladores que nos permitam fazer a alavancagem do crescimento da empresa através de podermos introduzir, injetar, digamos, nesta rede de distribuição novos produtos à medida que vão surgindo, sendo que sabemos que a sustentabilidade está ainda muita coisa por descobrir. Hoje é impossível nós dizermos o que é que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Deixa-me dizer-te que eu acho que a pandemia, de uma forma transversal, nos obrigou a parar e a pensar o que é que estava a acontecer, não é? Todos nós ficámos um pouco assustados ao início, a questionar que riscos é que estávamos a correr, e depois foi a capacidade que todos nós tivemos de rapidamente nos adaptarmos ao que é conhecido como a nova realidade. Desafios espetaculares. Eu acho que houve algumas coisas muito curiosas que as empresas questionavam, sobretudo em Portugal, a idiosincrasia de um povo latino poder funcionar à distância, sempre contrariada por conceitos, enfim, um pouco preconcebidos e antiquados, de que nós precisamos do contacto. Depois havia o problema da segurança dos dados, havia a questão da efetividade de se poder entrar dentro dos sistemas trabalhando fora, enfim, uma discussão que durava já alguns meses, sobretudo atendendo ao que olhávamos para fora de Portugal e que já víamos a acontecer, e de repente, de um dia para o outro, todas essas discussões foram resolvidas. Vamos para casa e acabou a conversa. E, portanto, isso obrigou as empresas a crescerem rápido, a dinamizarem a sua adaptação e a sua transformação, que eu acho que foi muito boa. Da perspectiva das pessoas, essa transformação obrigou-as também a repensar um pouco a sua vida, todos os setores fundamentais, nomeadamente o setor imobiliário, etc., recentrou-se na perspectiva das pessoas poderem estar a funcionar fora do escritório. Portanto, as empresas não precisam de ter grandes head offices, os head offices não precisam de estar nas grandes cidades, o que significa que o valor que as pessoas estão dispostas a pagar, se calhar, é substituído por uma deslocalização. Enfim, tudo isto obrigou a um reenquadramento social e um reenquadramento profissional, sendo que as pessoas, obviamente, como um motor da sociedade e da economia, tiveram que repensar também, tiveram que reenquadrar-se e pegando na parte trazendo para nós na parte da mobilidade, ou da parte como é que as pessoas se adaptaram, olharam para a parte da sustentabilidade. Eu acho que as pessoas foram alertadas para a importância e o impacto que pode ter tudo o que de mal o humano tem feito ao mundo, e portanto isso foi positivo, porque levantou alertas mais uma vez e alinhou as pessoas no seguimento e isso beneficia obviamente a Evolute Green com uma proposta estruturada de sustentabilidade. Tal como eu dizia, eu acho que parece-me evidente
que as pessoas, com estes alertas que nós falávamos antes, dados por forças superiores ao homem, as pessoas perceberam a importância enfim, é algo que as sociedades, de uma forma global, têm percebido, a necessidade de nós protegermos o que temos, e essa sustentabilidade, a mobilidade elétrica é apenas um exemplo, mas a sustentabilidade é claramente um conceito que vai ter que deixar de ser algo como aspiracional, algo como uma metodologia, ou quer que seja, tem que ser um mindset. E o mindset da sustentabilidade é algo que está presente nas gerações mais novas e que é curioso que normalmente costuma-se falar da experiência das gerações mais velhas poderem passar para as novas. Eu acho que é exatamente o contrário o que se passa com a sustentabilidade. Acho que as gerações mais novas estão preparadas, estão mais informadas e, sobretudo, mais disponíveis para corrigir erros que as gerações mais velhas fizeram ao longo de tantos anos.